Fala pessoal, continuamos com a análise das minhas partidas no Spilimbergo Open, vamos agora para a sexta rodada, mas como sempre, se você gosta desse conteúdo e está curtindo acompanhar as análises, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga também para a galera aí, para os amigos que às vezes gostam de xadrez e não conhecem o canal, para a gente chegar em cada vez mais pessoas, e considere também fazer parte do clube de membros. O clube de membros é uma forma que a gente tem de apoiar o canal de um jeito mais direto, e você recebe conteúdos exclusivos toda semana. Nesse mês, tá saindo muito conteúdo exclusivo sobre essa viagem. Então, se você quiser, dá uma olhada lá no clube de membros e considere fazer parte. Bom, essa partida eu queria ter analisado no vídeo anterior, mas como vocês viram ficou meio longo, então deixei para esse. A gente vai acabar dividindo em mais partes o conteúdo. Mas, quem viu o vídeo anterior, né, viu que eu ganhei uma partida boa na quinta rodada de pretas. Com certeza isso me deu um ânimo, né, eu fui ficando cada vez mais confiante no torneio. Eu ganhei uma partida que eu considerei legal na quarta rodada. Na quinta também deu tudo certo. E nesse dia era rodada dupla. Então ainda tinha mais uma partida no dia, mas eu ia com as brancas e estava bem confiante, né? Que se eu conseguisse sobreviver ao segundo dia de rodada dupla e com 2 em 2, seria excelente, né? Estaria cada vez mais voltando para o torneio. Essa rodada, joguei contra um MF da Áustria, Julian Leitgeb. Já estava ali na mesa 14, então estava na segunda fileira, né? O sonho é sempre chegar na primeira fileira ali, que é onde estão as primeiras mesas, mas eu já estava na segunda. Se ganhasse, com certeza ia lá para cima. Eu tinha as peças brancas e queria aproveitar essa oportunidade. Porém, esse dia foi meio complicado. Foi rodada dupla, né? Então, como eu já falei lá num vídeo anterior, nos dias de rodada dupla, a primeira rodada do dia era 9h30 e a segunda era 3h30. Se eu não me engano, nesse dia eu acho que teve uma partida. Eu acho que foi a partida do Diego. Ela foi muito longa, muito, muito longa. E aí a gente voltou para a cidade, né, para pro local do hotel e onde tinha o restaurante. Já eram assim 2h15, 2h20, a gente voltava caminhando, né, do torneio, e essa caminhada já dava uma meia horinha, assim, uns 20 minutos, meia hora. No sol, solzão de mais de 30 graus, e a gente já tinha ido. De manhã a gente foi andando já no sol, voltou no sol. A gente acordou, tipo, nesse dia eu acordei 20 para as 8 da manhã e a gente tava nesse ritmo meio frenético. Voltamos, a gente já foi direto almoçar para economizar tempo, comemos no restaurante. Mas para vocês terem ideia, quando a gente chegou no hotel, já eram tipo 10 ou 5 para as 3 da tarde. A próxima rodada era 3h30 e a gente ia voltar andando pro local de jogos. Então essa caminhada dura entre 20 e 30 minutos. A rodada começa às 3h30. Se a gente quisesse não chegar atrasado, teria que chegar e sair já. Então, assim, não deu tempo de preparar para essa partida. Eu nem lembro se eu abri o computador e olhei alguma coisa. Acho que talvez eu olhei, tipo, 2 minutos do que o cara jogava. Tomamos um banho, né? Cada um tomou um banho, porque era muito calor Ah, não, na verdade, minto. Nesse dia a gente deu sorte. A gente deu um pouco de sorte. Porque se a gente chegou e pensamos, puta, não vai dar tempo de preparar. Já é quase 3 da tarde, vamos só tomar banho e voltar pro torneio. Porque como tava muito calor, e a gente fazia essa caminhada, indo e voltando do torneio, a gente suava muito. E aí não tinha como você ficar com um banho só no dia inteiro. A gente tava tomando uns 3 banhos por dia. Então, assim, foi muito corrido. Essa segunda rodada dupla, ela foi muito corrida mesmo, assim. A gente tinha acabado de comer, já chegamos no hotel, se arrumamos e vamos embora, né? O que a gente deu sorte é que já saímos, assim, tipo umas 3h10, 3h15, já contando que ia chegar atrasado pra rodada. E a gente tava ainda digerindo a comida porque tinha acabado de comer. A sorte que a gente deu é que nesse dia tinha uma van pro torneio saindo na hora ali. Então a gente foi de van. Aí tivemos pelo menos esses 5 minutos de descanso, que era o tempo da van chegar no local de jogos. Mas para vocês terem ideia, nessa partida teve um momento que eu pensei bastante para um lance óbvio e eu vou explicar. Então vamos lá, vai. Já falei bastante, já dei o contexto, né, que realmente vocês podem imaginar que estava muito corrido. Mas eu decidi que eu ia jogar cavalo F3 nessa partida, porque eu não tive tempo de preparar. Então eu tava de branca, eu falei, vou jogar cavalo F3 e eu vou ter a mesma postura da outra rodada dupla. Eu vou jogar uma coisa sólida, tentar fazer lances bons e ver se o meu adversário erra. Tipo, eu não tive tempo de preparar nada, então eu não ia tentar nada muito arriscado. Foi cavalo F6, C4, G6 e aqui eu joguei B3. Então eu já joguei uma coisa bem flexível. Eu acho que para esse tipo de situação, cavalo F3 é um lance muito bom. Quando você não tem tempo de preparar e não sabe direito o que seu adversário vai fazer. Porque é muito flexível, assim, você pode decidir depois se você vai jogar com D4, ou com C4, ou com G3, ou sem G3, então você tem muitas opções, assim, e geralmente é o lance que o adversário não tá esperando, no meu caso, porque eu jogo muito peão-dama. Bom, cavalo F3, cavalo F6, joguei C4 e G6.
Então ele já tá mostrando aqui que ele quer ir ou pra uma Índia do Rei ou pra uma Grunfeld. E o que eu fiz? Nenhuma das duas. Vamos jogar um sisteminha aqui, B3. Depois da partida ele falou pra mim que tava esperando entrar na Índia do Rei. Então bispo G7, bispo B2, rock. E aí eu joguei duplo fianqueto. É uma abertura sólida, que os lances são fáceis e você consegue jogo, que era o meu objetivo. Ele jogou com C5 agora. Aqui meu adversário já pensou bem, assim, ele já teve umas dúvidas de qual estrutura que ele ia entrar. E no fim ele jogou C5, que é meio tipo de inglês assimétrica, né? Tem várias formas de jogar isso aqui. Por exemplo, dá pro cara jogar C6 e D5, que é super sólido. Dá pra ele jogar também D6, bispo G2 e E5. Vai ficar uma estrutura de Índia do Rei. Mas ele fez C5. Bispo G2, cavalo C6. E aqui eu joguei rock. É interessante porque, para fazer esse lance rock, eu pensei tipo uns 10 minutos. Juro. 10 ou mais, acho que uns 12 minutos. E assim, lógico, o rock é o mais natural, é o lance mais lógico para colocar o rei em segurança logo. O que eu tava pensando? Na verdade, eu não tava pensando em nada, pessoal, nada. É que nesse ponto, meu adversário já tinha gasto um pouco de tempo. Eu tava ali, sei lá, com 1h28, tava jogando rápido, e ele já tinha pensado um pouco para escolher qual posição que ele ia entrar. Ele tava com 1h18, ele tava com uns 10 minutos a menos. E assim, o processo antes, ele foi tão corrido, a gente tava na correria, tipo, na volta, que a gente voltou, almoçou, foi pro hotel, que esse foi o momento que eu tive de dar uma parada, assim, pra respirar um pouco. E aí eu fiquei um tempo pensando só, eu fiquei um tempo parado só respirando e me acalmando. A comida ainda tava digerindo, assim, que tinha acabado de almoçar. Então eu falei, não, deixa eu aproveitar aqui pra eu dar uma respirada mesmo, dar uma descansada, porque foi a hora que deu pra parar um pouco na partida. E bom, eu joguei rock, ele fez D6. Outra opção seria D5. Eu tava esperando isso, inclusive, achei que ele ia jogar meio pra simplificar. Mas essa posição ela não é tão simples quanto parece. Depois ele me falou isso depois da partida. C por D5, cavalo por D5, bispo por G7, rei G7, as brancas podem jogar D4 aqui. C por D4, cavalo por D4, troca tudo e aí o cavalo volta. E parece que essa posição ela é super inofensiva, mas ela não é tanto assim, porque as brancas têm um lance muito chato. Por exemplo, se ele entrasse nisso, eu ia jogar também D4, ia entrar nisso aqui, eu ia pensar um pouco, mas aí ele me falou depois da partida aqui que as brancas têm dama E5. Ele falou que ele já perdeu várias vezes na internet nessa posição, porque parece que não tem nada, mas de repente vai ficando chato para as pretas. Ele não consegue tirar o bispo por causa dessa pressão. Também não tem torre B8, né? E a dama não tem casas muito boas. Enquanto isso, os próximos lances das brancas são muito fáceis. Cavalo C3, torre D1 e torre C1. E já começa, o desenvolvimento das brancas começa a fazer muito sentido, né? Começa a ser muito já agradável. Pra vocês terem ideia, o computador manda jogar dama D6 aqui. Mas aí eu estaria super feliz, porque troca as damas, cavalo C3. E essa posição dá pra jogar por 5 horas ali sem risco nenhum, né? Que era o que eu queria. Eu queria exatamente isso. Uma posição um pouquinho melhor pra mim sem nenhum risco. Essa era a minha estratégia pra partida. Ele tem essa pressão em B7, tem a fraqueza de D6 e eu vou trazer as torres aqui. E as pretas estão jogando só pelo empate, né? Mas aí ele jogou D6. Aqui eu fiz D4 e ele jogou C por D4. Uma outra opção é cavalo E4 aqui, que é interessante, né? Tentando criar essa cravada. As brancas têm duas formas de responder nessa posição. Dá para jogar cavalo BD2, que é interessante. E esse aqui deve igualar, né? Se cavalo por D2, dama D2 só ajuda as brancas, porque agora não tem mais cravado, o bispo está protegido. E essas posições é muito ilusório achar que trocar tudo vai resolver os problemas das pretas, tá? Porque depois que troca tudo em D4, por exemplo. O bispo das brancas é mais forte e o rei dele tá mais exposto. Então eu tenho ideias com H4, por exemplo. Eu posso tentar encaixar um C5 ali com torre D1 e C5. Então isso aqui, na verdade, é mais chato de jogar de pretas. Apesar de parecer que simplificou e já tá ok. É bem mais chato. Então ele joga bispo F5, mas aqui as brancas têm cavalo H4. Que é um lance bem fino. E bem concreto também, né? Ataca o bispo e o cavalo. Cavalo por D2, dama por D2. Cavalo por D4. E aí tem duas formas de jogar. Ou dá pra fazer cavalo por F5. Cavalo F5, bispo G7, cavalo G7, troca em B7 ali, torre B8 e volta o bispo. Que é uma posição igual, mas é um bispo contra cavalo, então sempre vai dar jogo. Ou dá pra jogar depois de cavalo por D4, o bispo toma D4. C, D4. Se bispo toma D4, cavalo por F5. Não dá pra tomar em 1 porque tem esse intermediário aqui, cavalo H6 cheque. Vai ficar 2 por 1, depois de torre por A1. G por F5 e aí torre AB1. E isso aqui parece agradável para as brancas, porque B7 tá caindo, só que eu também tô ameaçando dama G5 cheque para pegar o peão de F5, né? Então
É um bispo de cores opostas, mas o branco tem mais iniciativa. Por isso que pode ser um pouco chato para as pretas. E se C por D4, aí toma em F5 também. G por F5, bispo B7, torre B8, bispo por G2. Posição parecida. Todos esses casos aqui são posições mais ou menos iguais, mas sempre com jogo, né? Que era algo que eu estava buscando, assim, mesmo que ficasse equilibrado, que tivesse bastante jogo, que não fosse algo que secasse, assim, para uma posição muito igual. Mas bom, outra possibilidade é E3, que é mais sólido também, né? Defende D4, eu posso às vezes jogar dama E2 assim para defender o bispo. Aí nesse caso, se bispo G4, dama C1 é um lance super fino para sair da cravada e ao mesmo tempo defender o bispo. Bispo F3, cavalo G5, bispo C6 é o lance. E aí BC6, D por C5, troca em B2, DC5, cavalo C3. De novo, uma posição próxima da igualdade, assim, equilibrada, mas sempre com jogo. Nunca é uma posição morta, assim, tipo, que não dá para fazer nada. Então, eu estava satisfeito com algo assim. Mas ele não jogou cavalo E4, que é um pouco crítico. Ele fez C por D4 mesmo. Cavalo por D4, e aí jogou bispo por D7. Se cavalo por D4, dama por D4 tende a ser um pouquinho mais agradável para as brancas, por causa dessa pressão na diagonal. Então isso deixa o branco com o jogo um pouco mais fácil. Por isso ele fez bispo D7, eu joguei cavalo C3, e aqui ele já pensou um pouco, mas era exatamente esse tipo de posição que eu buscava. Né? É uma posição que a estrutura é desequilibrada, eu estou bem desenvolvido, meus lances foram todos fáceis e né, os meus planos também são claros. Assim, eu tenho pressão na diagonal, eu posso uma hora encaixar um cavalo D5 aqui, posso jogar expandindo na ala da dama, tenho lances bem simples. Eu não queria realmente nessa partida, até porque não deu tempo de preparar nada e eu não estava me sentindo assim nas melhores condições físicas, né, pela correria. Eu não queria entrar numa linha super complicada, numa partida cheia de cálculo, porque tinha muita chance de eu furar um cálculo, né? Então eu queria realmente um jogo mais estratégico que eu pudesse ir colocando uma pressão no adversário. Ele jogou torre B8 aqui, faz sentido, protegendo o peão de B7, né? Então, às vezes ele pode considerar tomar em D4, jogar A6 e B5, por exemplo, que o peão não tá caindo. Outra possibilidade seria trocar direto, cavalo por D4, dama toma e bispo C6. Essa também era uma possibilidade. Ele jogou torre B8, e aqui eu fiz torre C1, lance normal de desenvolvimento, e eu também já estava pensando na ideia que eu tentei na partida, numa ideia interessante. Porque como ele jogou torre B8, eu sabia que A6 era a ideia dele, né? O próximo lance que ele faria. Então, assim, eu até considerei cavalo C2, por exemplo, que é um lance meio típico nessas posições para evitar trocas. Mas eu não vi o que eu ia ganhar com isso, porque ele joga A6. E agora eu perdi a força, né? Perdi o controle de B5, assim. Tirei o cavalo de D4 e fica mais fácil dele avançar o peão de B. Então eu joguei torre C1, porque a minha ideia qual era? Quando ele faz A6, eu respondi C5 aqui. Por isso que eu pus a torre na coluna. E vai ficar claro numa variante aqui. Mas eu achei que era um plano bem interessante para eu conseguir uma pressão sem risco, né? Sem nenhum problema. O computador, ele gosta de cavalo C2 ainda. Mas contra B5 ele sugere uma ideia bem legal, que é cavalo D5 agora. Essa é uma reação meio comum, na verdade. Tipo, quando... É bem comum quando as pretas jogam B5, o branco responder com cavalo D5. Principalmente se já tiver uma pressão forte aqui em F6. Porque qual é a ideia? Que se cavalo por D5, bispo toma G7, rei por G7, C por D5. Cavalo E5, dama D4. Aqui já tá ameaçando F4 ganhando uma peça, mas o ponto principal é que tem um posto avançado em C6 ali, uma casa muito fraca que as peças brancas podem explorar, por exemplo, com cavalo B4. Isso não seria possível com o peão em B7, porque ele estaria controlando a casa. Então as brancas esperam o B5 para jogar o cavalo D5. E se B por C4, aí cavalo F6, bispo F6, bispo F6, E por F6 e BC4. E também é uma estrutura que dá um jogo confortável para as brancas, porque eu fico com um posto avançado em D5 e ele tem a fraqueza de D6. Além da ala do rei, ele está um pouco exposta. Eu não conhecia esse tema, mas é um tema bem interessante de jogar assim essa posição. Eu joguei de outra forma, com C5. Porque o que eu tinha pensado? Se ele joga D por C5, cavalo por C6, bispo C6, bispo C6, BC6 e cavalo A4. E aí é muito bom eu ter a torre em C1 já, porque se ela tivesse em A1, as pretas poderiam responder com C4, por exemplo, para se livrar do peão dobrado e debilitar minha estrutura. Mas aqui ele não tem essa alternativa. Então no próximo lance eu recupero o peão em C5 e ele vai ficar com essas fraquezas. Essa era a ideia por trás de torre C1. Daria uma vantagem posicional excelente assim para as brancas e eu poderia pressionar por muito tempo, super tranquilo assim, com um jogo muito mais fácil. Mas ele jogou cavalo por D4, que era o que eu estava esperando, que eu considerei a melhor opção.
Já o computador, ele fala que D5 era bom, mas esse é um lance bem difícil de fazer, assim, porque o peão tá caindo em D5, na verdade. Só funciona por causa de um detalhe muito concreto. Cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5, e agora as pretas jogam bispo toma D4. Que é um lance difícil de imaginar. Bispo D4 e bispo H3. Toca na torre e no bispo ali, né? Então isso meio que obriga as brancas a sacrificar uma qualidade. Bispo C3, toma aqui F1. Ainda assim é uma posição equilibrada, porque o par de bispos vai ser bem forte e eu ganhei um peão, né? Então é par de bispos e peão contra... Tipo, é bispo e peão contra torre, mas com o par de bispos, o que com certeza dá compensação. Então D5 é bem difícil. Esse eu achava mais natural e foi o que ele jogou. Cavalo D4, dama D4. Mas agora, eu começo a ter um pouco de pressão também, né? Na coluna D, nas diagonais. Então, por exemplo, se D por C5, dama C5, eu gostava dessa posição porque não é tão fácil de organizar as peças das pretas. Meu próximo lance é torre FD1. A dama dele não tem uma casa tão boa assim pra ir. E se ele jogar torre C8, ele fica com problemas em B7. Então tá vindo torre FD1 e daqui a pouco as pretas não vão ter uma jogada tão fácil assim. Minhas peças já estão todas muito bem desenvolvidas. Eu tava considerando mais cavalo G4, assim, eu achava que esse lance era mais incômodo porque o cavalo fica numa casa mais ativa e tira umas casas da minha dama. Mas ele jogou cavalo E8, que é um pouco mais passivo. Aí eu vim com a dama pra E3, né, já que o cavalo não tá em G4. O computador, ele dá uma ideia que eu até cheguei a considerar, que é bem interessante. Dama D2, jogar sacrificando o peão. Eu pensei nisso. Eu até parei por um tempo nessa posição, fiquei pensando e tentei considerar outras ideias. Mas essa posição não parecia tão boa para mim. D por C5, torre F, D1, cavalo D6. Eu não vi como continuar aumentando a pressão. Só que tem um jeito bem legal de jogar que é simplesmente ignorar o peão. Cavalo D5, bispo B2, dama B2, joga B6 para defender, mas agora é H4, assim. E o branco joga simplesmente na compensação. Com ideias como H5, às vezes a dama pula para E5. É uma posição interessante. Que eu não apreciei muito, assim. Não achei que era tão boa para mim, mas é bem interessante. Mas, da mesma forma, eu tava satisfeito depois de dama E3, DC5 e dama C5, porque eu pensei a mesma coisa, assim, tipo, aqui, minhas peças estão todas em casas boas, meu próximo lance é torre FD1, e ele tem que achar um jeito de se organizar. E não tá claro para mim, né, como que ele vai fazer isso. Acabou dando bem certo, porque eu não gastei muito tempo para chegar nessa posição, eu tinha certeza que a minha posição era jogável, e era uma posição segura, que era exatamente o que eu queria para essa partida. Então, eu acho que a minha estratégia para essa partida deu bastante certo. E eu já tô com uma. Tudo bem que a estrutura é simétrica e tal, mas eu tenho muito mais desenvolvimento, eu tô muito mais ativo, o que é bem chato para as pretas. Aqui ele já errou, ele me deu. Ele acabou piorando a posição dele com torre C8, para ganhar um tempo em cima da minha dama. Mas era mais preciso o cavalo D6. Era bem melhor. E aí, se torre de FD1, ele pode continuar, digamos, torre E8, assim, que é um lance bem simples, mas ele defende E7 e melhora um pouquinho mais as peças das pretas antes de tomar uma decisão mais drástica. Porque quando ele joga torre C8, esse é o tipo de jogada assim que você pensa na partida, porque você fala, não, quero fazer uma coisa ativa para ganhar um tempo. Mas imediatamente você percebe que ajudou o adversário. Por quê? Eu jogo dama A3, e agora, primeiro, ele tá com esse problema aqui em B7, que a torre saiu de C8 e o peão ficou no ar. Segundo, meu bispo tá protegido, então o cavalo não tá mais cravado. Então começa a ter ideias como o cavalo D5. Eu posso fazer isso, que é uma ideia que eu explorei na partida depois. Então torre C8 é um lance que me ajudou. Cavalo D6 era muito melhor, porque se eu jogar dama A3, eu que tô dando o tempo para ele, né? Por exemplo, se eu volto a dama aqui, ele já tem cavalo B5 mesmo. Cavalo por B5, bispo B2, dama B2 e bispo B5. Que é diferente, né? Conseguiu trocar algumas peças. Essa posição ainda tem algumas dificuldades, provavelmente, mas ela já parece mais fácil das pretas resolverem os problemas. Depois de torre C8, porém, eu ganhei um tempo importante. Então ele jogou bispo C6 agora. Se cavalo D6, eu já posso fazer o cavalo D5, que é um pouco parecido com a partida. Mas foi bispo C6, torre FD1 com o tempo, cavalo D6. E aí eu tive uma outra decisão, mas aqui eu também escolhi bem. Joguei bispo toma C6 mesmo. Porque eu até cheguei a pensar em cavalo D5 direto. Só que depois de bispo toma D5, bispo D5 e dama D7, eu não achava essa posição tão ruim para as pretas, para falar a verdade. Ele vai acabar trocando os bispos. Aqui também ele já conseguiu organizar as peças, né? Ele já ligou as torres. E esse cavalo tá muito bem colocado. Tipo, o cavalo tá bem firme, assim. O bispo é até um pouquinho melhor que o cavalo, de fato. Mas
O cavalo dele tá bem centralizado, controlando as duas alas, então não vi grandes problemas aqui para as pretas. Então o que eu fiz? Tomei primeiro em C6, quando torre toma, agora cavalo D5. Tá certo que estão sumindo algumas peças, né? Estão rolando algumas trocas. Mas por outro lado, as peças que ficam no tabuleiro ainda favorecem as brancas, porque eu mantenho uma posição mais ativa e mantenho pressão no campo adversário. Isso aqui era muito melhor, por exemplo, que cavalo E4, que foi um lance que ele sugeriu depois da partida. Ele disse que era isso que ele estava esperando, para tentar criar uma fraqueza em D6. Mas não daria certo, porque, por exemplo, bispo B2, dama B2 e dama B6, ele já força as trocas de um jeito muito simples, assim, muito sólido. Digamos, toma em C6, dama toma, cavalo D6 e D6, dama D2, torre 8. Ele ganha esse tempo atacando D2 e com D3, torre 6, né? Tem essa fraqueza de D6, mas ele tá muito bem organizado agora na defesa. E eu não consigo aumentar mais a pressão, né? Então isso já é ok para as pretas. Por outro lado, depois de cavalo D5, olha o que acontece. Bispo B2, dama B2. Ainda não tá tão fácil aqui de soltar as peças das pretas, porque ele não consegue jogar E6 nunca. Por causa de cavalo F6, óbvio. Ele jogou torre por C1. E aqui eu fiz torre por C1, que eu achei que era um lance muito bom, porque eu queria manter a dama nessa diagonal para dificultar o E6 das pretas, né? Pra sempre levar cavalo F6. E eu pensei, isso aqui deve ser bom para mim, porque eu também tô jogando torre C7 ou dama E5 daqui a pouco. Então fazia muito sentido coordenar as peças dessa forma. Ele não tem como jogar um lance do tipo cavalo C8, porque leva torre C8, né? Se dama C8, cavalo E7, se dama D5, torre F8 e dama H8. Então, mas tudo bem, cavalo C8 é um lance muito colaborativo. Mas era mais forte até, de acordo com o computador, dama C1. Ele gosta mais desse. E aí, se E6... É que, tipo, o dama C1 ele deixa E6, né? Então parecia que não era bom por conta disso. Mas cavalo E3 agora ameaça outras coisas, né? Tipo cavalo C4. Dama E7, cavalo G4. E, de novo, ele vai começando a ter uns problemas ali, porque dama C3 ou dama B2 agora é uma ideia, né? Se H5, cavalo E5. Quando torre C8, dama A3. Cravando o cavalo, dama D8, torre D8 e dama A5. E essa posição também as pretas vão ter dificuldade de soltar. Ele não consegue mexer o cavalo, né? Porque tá caindo D8. E agora cavalo C4, assim, às vezes é uma ideia. Mas eu não consegui ver esse tipo de coordenação, né? Não consegui ver esse jeito de pressionar a posição. Porém, eu tomei de torre em C1 que parecia bom o suficiente. E aqui o meu adversário fez um primeiro lance, assim, que me surpreendeu um pouco, porque eu tava esperando cavalo F5, assim, algo assim. Mas ele leva E4 aqui. E essa posição já é bastante problemática. Tipo, cavalo D6, dama E5, eu continuo atacando, né, os pontos. Torre 8, torre C7. Vai ficando cada vez mais difícil dele dar um lance assim que não perca na hora. Mas ele fez cavalo E8, uma jogada bem interessante que eu não estava prevendo. Assim, ele, né, dá uma defendida legal na casa F6. Então ele começa a se preparar para jogar com E6 aqui, controlando essa casa. Cavalo E8 é um lance que eu não estava esperando. Acho que talvez cavalo B5 era uma jogada que eu tinha pensado. Porque ele toca no cavalo com a dama e tá controlando C7, mas aí leva a torre C8 também. Esse era bem bonito, né? Dama C8, cavalo E7 é mate, dama D5, torre F8 é mate. Então ele perde na hora. Então cavalo E8 foi um bom lance de defesa. E aqui eu fiz uma jogada que depois da partida eu fiquei achando que talvez foi o que desperdiçou a minha vantagem. Mas vendo agora, analisando para esse vídeo, né, dando uma olhada na partida, eu fiz um lance bom, que foi E4. Decidi manter a posição do cavalo. E agora eu tô ameaçando torre C8, né? Esse meio que quase ganha a partida. Mas dama E5 também é uma ameaça muito chata. Quando eu joguei E4, por exemplo, o que eu considerei aqui? Eu tinha considerado dama E5 como uma alternativa. Que parece bom também atacando E7. Mas aí E6, cavalo E3. E eu senti que ele estava soltando a posição. Eu acho que assim, na prática, isso seria uma opção interessante. Porque apesar de dar dar um pouco de ar para as peças pretas, eu continuo com as minhas peças mais ativas, assim, eu ainda estou pressionando bem. Então, por exemplo, dama D6, dama E4. Ele ainda vai ter uma dificuldade de se organizar, ele não está ainda totalmente coordenado, né? E eu fico aqui batendo em B7, às vezes tem umas ideias com cavalo G4, então ele tem alguns problemas ainda para resolver. Mas o E4 parecia ainda mais forte, só que eu não vi o lance que ele fez agora. O que eu estava contando aqui? Depois de E4, eu achei que ele fosse jogar E6. E aí eu calculei o seguinte, torre C8, que é o tema. Se dama C8, cavalo E7 mate.
Se dama D7, aí ele leva torre C7, que é bem bonita. Porque agora, se tirar a dama, cavalo E7. E se tomar de cavalo em C7, cavalo F6. Então ele vai ter que jogar dama por C7, vai ficar com dama menos. Eu pensei que ele estava contando com essa posição, querendo jogar dama D6 aqui. Só que aí torre por E8. Se E por D5, torre por F8, ré F8 e dama D4. Cravando o peão de D5, eu vou tomar esse peão e vou ganhar o final. Final de damas tem uma certa técnica, mas tá ganho. E se torre E8, cavalo F6, ré F8, cavalo H7. Ele não pode tentar correr com rei, porque rei E7, dama F6, rei D7, dama por F7, torre 7, dama G6. Ele tá com qualidade a mais, mas agora eu tenho uma ala inteira a mais de peões, né? Tá bem ganho. Só avançar o peão de H ali, por exemplo. E se rei G8, aí eu volto e aí sim eu pego a torre, né? E fica esse final de damas também com peão a mais. O jogo segue, o computador dá só vantagem leve, mas peão é peão, né? Mas eu furei o lance que ele fez na partida. E esse me desconcentrou um pouco, assim. Cavalo F6. Eu não tinha considerado essa possibilidade. Porque agora, se torre C8, dama D6, né? Aí eu não tenho vantagem nenhuma nessa posição. Eu até cheguei a insistir um pouco nisso aqui, tipo, torre F8, ré F8 E5. Mas dama toma, E por F6 e eu nem tenho nada aqui, né? E por F6 mesmo, sei lá. Tá igual, bem igual. Mas bom, ele fez cavalo F6. Esse eu achei que foi um bom lance defensivo que eu não tinha considerado. Mas dama E5. E aí cavalo por D5 e D5. Apesar de tudo, eu achava que essa posição ainda era muito melhor pra mim. Muito melhor. Porque, pelo menos uma vantagem... Eu não sabia se era uma vantagem clara, mas eu sabia que eu ainda tinha uma vantagem. Porque a torre tá entrando na sétima, né? E ele tem problemas aqui em E7 e B7, ele ainda tá passivo. O ponto positivo para as pretas é que ele conseguiu trocar o cavalo de D5 que era forte e agora ele também vai poder ativar a dama, então ele jogou dama A5. Mas beleza, eu fiz torre C7. E aí E6, tem que ser esse lance, porque se dama por A2, torre por E7, esse peão aqui é muito forte. É muito forte, ele pode até tomar e ficar com uma a mais, mas eu vou jogar D6, D7, torre 8, assim, é o plano. E já tem cara de que tá ganho. Então ele joga E6 aproveitando a cravada. Aí eu fiz torre por B7, E por D5. E aqui veio o momento, assim, porque eu senti que talvez fosse hora de pensar um pouco. Porque a minha posição parece boa, mas eu tenho que ser um pouco técnico, né? Mas aqui eu fiz um lance porque eu achei que eu ainda estava muito melhor, só que é uma jogada que desperdiça completamente a vantagem. Joguei torre D7. Torre D7 é o lance que agora iguala, assim. E eu passei muito tempo nessa posição acreditando que eu ainda tinha uma vantagem grande, que eu ia ganhar ao final. E meu adversário já estava percebendo bem melhor, assim, que ele já estava ok. Depois da partida analisando, ele comentou de A4, que foi um lance que eu considerei, porque se eu conseguir manter os dois peões ali da lado da dama e ganhar o de D, perfeito, né? Torre D8 não dá certo por causa, digamos, de dama E7, por exemplo. E aí esse torre tem que voltar para F8, né? Então ele continua passivo. Mas o lance que me incomodava um pouco era a dama D2. E eu não queria que as pretas tivessem a chance de avançar esse peão aqui. Eu achei que já ia dar bastante contra-jogo para ele. Mas na verdade não tem tanto contra-jogo. Não dá pra jogar torre D7 porque aí dama deu um cheque, ele pega o peão de B3 e aí ele tá ok. Então, mas eu jogo rei G2 primeiro. E aí, por exemplo, se D4, aí dama D5 é um lance bem importante. Essa jogada é muito boa. Pressiona F7, então não deixa ele tirar a torre, defende B3 e ataca o peão por trás. É a jogada ideal de coordenação das peças, que eu até vi em outras posições. Então, por exemplo, dama C3, torre A7. D3 é o jeito que ele tem, tentar avançar o peão. Torre por A6, só que D2. E agora torre A7. Para jogar torre D7 e tomar em D2 na melhor versão possível. Inclusive a dama em D5 tem a função também de evitar cheques aqui, né? Na diagonal. Então essa posição já tá ganha. E se dama D3, que eu acho que é o lance mais razoável, porque ele defende A6 e fica de olho em B3 aqui. Torre B4. Torre C8 tenta tirar a torre, mas é H4. E aqui o branco tá melhor. Porque ele não consegue soltar essa torre. Ele não tá conseguindo ativar ela por causa de torre B8, né? Que dá mate. O computador ele dá só uma vantagem clara. Mas assim, o jogo vai ser sempre muito mais fácil para as brancas nessa posição. Porque eu posso atacar o peão de D mais ou menos a qualquer momento. Eu posso jogar A5 e torre B6 primeiro. Vou melhorando minhas peças e uma hora eu ataco o peão de D. De qualquer forma, essa era a minha melhor chance. E era o que eu deveria ter jogado para manter a vantagem. É uma posição que ainda não caiu nada das pretas, mas ao mesmo tempo é muito difícil de ele seguir fazendo lances bons, assim, vai ficando cada vez mais difícil para ele jogar, principalmente porque aqui já estava chegando o apuro.
Não menos importante é um detalhe de que tem uma ideia com H5 e essa torre passa pela quarta, às vezes, e de repente o branco tem um ataque de mate. Então, assim, A4, esse foi o momento que eu tive uma vantagem mais clara da partida, eu acho, jogar A4. Eu acho que são dois momentos importantes aqui. O primeiro foi lá atrás, quando eu poderia ter jogado Dama E5 em vez de E4. Que, por um lado, não é a jogada do computador. O computador prefere o E4 que eu fiz. Mas eu sinto que aqui, na prática, ele teria mais dificuldades, assim, teria mais desconforto. Os lances dele ele se sentiria um pouco mais desconfortável com essa posição. E a gente analisando, ele falou também que acharia isso aqui ainda um pouco chato de jogar. E depois, né, quando entra no Dama E5 ali, esse momento de jogar o A4. Isso era bem importante. Só que quando eu joguei torre por D7, o que eu pensei? Ele toma em A2, eu tomo em D5. E achei essa posição tá excelente para mim, porque como eu fico pressionando F7, ele não tem como tirar a torre. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr a torre em A7 e uma hora eu puxo minha dama para C4 e ganho esse peão. Ganho o peão, volto a torre para A7 e acabou. Aí eu ganho porque o peão de B vai ganhar a partida. E pensei, tá ótimo, porque os melhores cenários para ele são finais de dama ou de torre com peão a menos. Eu ainda vou pressionar muito. Só que eu não percebi que, na verdade, que o preto já tá fora de perigo. Olha só. Dama B2, rei G2, esse é um lance bem útil para escapar dos cheques, rei G7. Aí eu joguei torre A7 e ele fez H5. E aqui já fica meio claro que, na verdade, o branco não tem vantagem. Assim, eu joguei H4, mas, por exemplo, se torre por A6, torre B8. Ele tem um recurso de defesa importante nessa posição, que eu nem considerei. Torre B8 eu não tenho como defender o peão de B. Então torre A7, que parece fino, né? Porque ataque F7, só que aí ele joga dama por B3. Quando torre por F7, tipo, a dama em B3 tá defendendo o peão, né, em F7. E quando torre F7, rei G8. Aí como tem esse ataque aqui, eu não consigo ficar com um peão a mais, né? Eu vou ter que, quer dizer, eu fico, mas vou ter que entrar no final empatado, trocando as damas. E aí o final de torres é muito empatado, 3 contra 2. É bem tablas mesmo. Então eu joguei H4, aí dama F6, e agora eu fiz dama B7. E eu pensei que esse lance era o que ganhava, porque fica batendo em F7 vai cair A6, né? Pensei, tudo bem, eu tomo, ele não tem nenhum cheque na diagonal, nada, e depois eu vou passar o peão de B. Dama C4 ia ser parecido. Torre B8, torre A6, dama B2 é a mesma coisa. Então, por causa dessa ideia de torre B8, ele consegue igualar. Torre A7 e dama B3 é o mesmo final, assim, né? Final de torres. Então, eu joguei dama B7, mas aí veio dama E5, que já é o lance mais fino. Ele prepara para torre B8, caso, né, uma das minhas peças saia da sétima. Torre por A6 e aí torre B8. Dama F3, eu pensei, não, ainda tô pressionando, só que veio dama B2 e aí ficou claro para mim que não tem nada, né? Tá caindo B3, torre A7, ele ainda toma de dama. Aqui eu nem consigo entrar naquele final de torres de 3 contra 2. E aí aqui a partida empatou, né? Então foi uma partida levemente frustrante, mas eu acho que eu consegui encaixar a abertura do jeito que eu gostaria. Também consegui uma posição boa, com uma certa pressão, com uma vantagem sem risco, né? Vocês veem que eu não tive risco nenhum na partida. Mas, por outro lado, faltou precisão na hora que eu tive a vantagem. Né? Essa coisa de trabalhar a vantagem. Assim, a gente conversou bastante sobre isso até na viagem, eu com o Diego e com o Iago, que esse é um dos grandes problemas para você dar um salto de nível, né? É aprender a converter mais vantagens, porque é bem comum nas minhas partidas eu conseguir uma vantagem clara ou leve contra os meus adversários. Mas o jogador que é um cara, digamos, de 2.600, ele converte muito mais essas vantagens, né? Ele consegue ganhar as partidas. E aí é a diferença entre perder rating e ganhar rating. Porque se eu ganho essa partida, eu ganho, sei lá, 2, 3 pontos. Eu empato, eu perco 2,5. Então, é essas partidas que você vai somando no fim das contas, e aí, em vez de ganhar 15 pontos, você ganha 5. Ou você perde pontos, né? Então, é isso. Mas foi uma partida interessante. Eu fiquei um pouco frustrado pelo final, porque eu achei que eu trabalhei bem a posição, que eu criei problemas para o adversário, mas é aquilo, né? Faltou técnica da minha parte. Bom, sobrevivi à segunda rodada dupla, 1,5 ponto. Tava bom até, ganhei de pretos uma partida legal. E aí, então, as 3 últimas rodadas do torneio eram todas simples. Então, tudo 3:30 da tarde. Esse dia, pra vocês terem ideia, terminou essa partida. Eu acho que ainda o Iago e o Diego ainda estavam jogando. Aí, olha só, tinha um blitz nesse dia, depois da segunda rodada dupla. A gente voltou pro restaurante, né, onde a gente estava fazendo as refeições, jantamos, voltamos pro hotel, e depois a gente voltou pro local de jogos, andando mesmo, para jogar o blitz. O blitz, ele começou 10 da noite, assim, 10:30 da noite, eu acho, começou o blitz. E foi terminar, tipo, meia-noite. A gente foi dormir por volta da 1, e pra vocês terem noção, a gente não parou desde de manhã, né? Desde quando eu acordei, tipo, 7:40, a gente foi dormir 1 da manhã direto, assim.
vai a rodada, volta a rodada, almoça, volta para outra rodada, volta para jantar, volta pro Blitz. Então, eu nunca tive um dia tão corrido na vida, assim, num torneio igual esse. Foi muito louco. A gente ficou. Cara, a gente tava muito destruído no fim de tudo, no fim do Blitz. E o Blitz eu fiquei em quinto, eu acho, ou quarto. Até deu pra fazer umas partidas legais no Blitz, mesmo morto. Mas bom, isso posto, né? Isso dito, descansamos, dormimos bem. E aí começava a reta final do torneio só com rodada simples, que era. Tava ótimo. Então vou mostrar mais uma partida que foi a que eu joguei na sétima. Na sétima rodada. Peraí. Eu tinha pretas. Essa é a parte chata de não ganhar de brancas, né? Que você joga de pretas na outra. Mas eu tava animado. Eu senti que eu vinha fazendo partidas boas já desde a quarta rodada, então eu tava jogando bem. E queria fazer uma partida boa. E essa reta final dos torneios, como eu já falei, é o que define muito, assim, você conseguir dar essa raça. Nas últimas 3 ou 2 partidas, você arrumar uma energia, focar, né? Se concentrar e conseguir jogar partidas boas, porque é aí que se define muito, assim, dos torneios. Então, eu tinha pretas, mas jogava ali com um adversário de 2.300. E aí uma pequena notícia boa é que meu adversário tinha um repertório muito limitado, assim, ele vinha jogando nos últimos anos muito a Lapin. E por um lado, isso torna o adversário previsível, mas por outro, a Lapin é uma abertura muito sólida, né? Então eu imaginei que ele não teria por que mudar. Então foi isso que aconteceu, E4 C5, ele jogou C3. E eu tenho várias partidas na Alapin jogando coisas diferentes. Eu acho que esse tipo de abertura é uma que você tem que testar constantemente coisas diferentes para não ficar muito previsível para os seus adversários. Então nessa partida eu joguei D5. Mas eu tenho muitas partidas na base com cavalo F6 também. E aí E5, cavalo D5, cavalo F6, cavalo F3 eu tenho tanto com E6 como D6. Aí foi D5, mas dessa vez eu joguei D5. E por D5, dama por D5. Também tenho algumas partidas com cavalo F6, que é uma linha interessante. Mas dama por D5, meu adversário jogou D4. E aqui eu consegui surpreender ele já na abertura com esse lance bem raro que é bispo D7. É uma ordem que eu estudei recentemente. É bem mais comum aqui cavalo F6, ou às vezes cavalo C6 até. Mas esse bispo D7 eu dei uma olhada recentemente e tudo bem, é uma posição, é uma linha jogável. Tem uma ideia por trás. O mais importante é que é pouco explorado, então você consegue tirar rápido o adversário do que ele está acostumado também. Acabou funcionando muito bem, porque meu adversário foi gastando muito tempo nos próximos lances. Ele ficou muito na dúvida de como organizar as peças. Então ele jogou cavalo F3, cavalo F6, bispo E3, e aí eu fiz E6. Que é, até aqui tudo normal. Isso é muito parecido com uma Lapin clássica, mas a diferença é que eu tô com um bispo em D7, ele que a princípio parece um mistério, né? E ele jogou A3 agora. O A3, ele tem uma ideia, né? Qual que é a ideia? Assim, ele pode jogar de várias formas essa posição, tá? Por exemplo, quando o pessoal faz bispo E3, geralmente uma ideia é jogar D por C5 e tentar segurar o peão. Só que aqui eu troco as damas, cavalo G4, e aí ele já... Se ele quiser manter o peão, vai ter que jogar B4. Porque esse bispo D4, cavalo C6 já tá chegando um E5 aqui, que é bem incômodo. Quer dizer, tô ameaçando tomar em D4 também, dá o duplo em F2. Enfim, então já tá meio chato. Então ele tem que jogar B4, mas aí vem um A5, por exemplo, e... Bom, dá pra jogar isso aqui dos dois lados, tá? Mas as pretas têm compensação. Ele pode também jogar, digamos, um lance como C4 aqui. Não tem nada de errado com isso. C4, dama D6 e cavalo C3, por exemplo. É outro tipo de jogo, outro tipo de posição. Mas o A3 é para tentar preparar o D por C5 numa versão melhor, né? Porque aí depois ele já joga B4 e tá bem firme ali o peão de C5. Então quando ele jogou A3, eu fiz C por D4. Outra coisa. Também seria possível ele jogar bispo E2, por exemplo. Só para continuar desenvolvendo, depois rocar. Nesse caso, eu teria como dar uma utilidade pro bispo. Dá para jogar C por D4, e quando C por D4, aí tem essa ideia interessante que é bispo B5. Já troca o bispo de casas brancas, que é uma peça importante para as brancas nesses peões isolados aqui, nesse peão isolado. Porque esse cavalo C3, bispo E2, né? Tem esse intermediário. Isso funciona porque o bispo está em E2, com o bispo em F1 não seria possível, obviamente. Mas bom, o que é interessante disso, dessa pequena surpresa na abertura, é que, como eu disse, ele já começou a gastar tempo, porque, tipo assim, você sabe que o adversário está preparado. No caso, ele sabe que eu estou jogando bispo D7 e que eu estudei esse lance. Então, é normal ele ter muita dúvida de como colocar as peças, assim, qual seria o jeito certo de organizar a posição. E aí ele acabou gastando bastante tempo. Não é que ele tá pior nem nada, mas eu já consegui o efeito da surpresa e já consegui uma vantagem no tempo. Então ele jogou A3, e agora como ele tá mais preparado para DC5, eu tomei em D4. CD. E ele jogou C por D4, que é bem comum nessas posições, né?
O branco fica com o peão isolado, mas ele vai tirar o cavalo para C3 ganhando tempo na dama. E de modo geral ele tem as peças ativas, assim, ele tem linhas abertas para as peças. Esse não é um peão isolado ruim para as brancas, tá? É totalmente jogável, não tem nenhum problema. Mas talvez um jogador um pouco mais cuidadoso teria evitado ficar com o peão isolado, eu acho. Assim, só pelo fato de não estar numa posição mega conhecida. Por exemplo, ele poderia jogar dama por D4 aqui e trocar as damas. É claro que pra mim não tem nenhum problema. Eu ia jogar cavalo C6 e se a gente troca, beleza, segue o jogo. É uma posição desequilibrada, né? Com certeza tá igual, mas não tá totalmente simétrico, então tem jogo pros dois lados e eu estaria feliz com esse final. Aí ele jogou C por D4 e agora ele tá ameaçando o cavalo C3. Aí vem um ponto importante. Depois de C por D4, as pretas jogam bispo C6, liberando o caminho para a dama voltar para D8. Cavalo C3, dama D8. E a gente tem essa posição bem legal, que eu acho bem interessante, porque eu gastei 2 tempos com o bispo, só que por outro lado ele não tá chegando tão ativamente, também tão rápido. Não é uma posição que eu gastei 2 tempos a mais e por isso vou ficar pior, vou levar um ataque, por exemplo. E o ponto positivo é que o bispo já tá muito bem nessa diagonal, porque ele controla a casa D5 e ele tá bem ativo, né? Diferente de quando ele tá em C8, por exemplo, que eu ainda vou ter que dar um jeito de desenvolver ele. O meu cavalo depois ele vem por D7 pro jogo. E talvez B6, né, um dia. Então eu consigo um setup bem legal contra o peão isolado. Ele jogou bispo D3, e aí eu posso desenvolver o meu bispo mais ativamente em D6, roque, cavalo BD7. Esse é o setup ideal da posição. Cavalo BD7 é para não deixar ele jogar cavalo E5. Por exemplo, se eu rocasse, ele podia fazer cavalo E5, né? Que é um lance que eu imagino que antes ele não quis jogar porque tá caindo o G2 aqui. Então ele jogou roque, e aí roque cavalo E5 seria uma ideia. Então eu coloco o cavalo em D7, gasto mais um tempo ainda antes de rocar, mas beleza, porque no próximo eu tô pronto para fazer roque. E é legal que aqui eu consegui um setup muito útil, né? Um setup muito bom para as minhas peças. Tipo, os cavalos estão bem colocados, os dois bispos principalmente estão bem, né? Esse bispo está mais ativo do que estaria em E7, o bispo de C6 também faz pressão na ala do rei, e o peão isolado está bem controlado. A casa D5, por exemplo, que é importante, é totalmente no controle das pretas. Então eu já considerei isso aqui uma vitória na abertura, assim, um sucesso para mim. Ele jogou torre C1 e aí eu roquei. Aí essa posição meu adversário pensou bastante. De modo geral, já é uma posição confortável para as pretas, para falar a verdade. Eu já tenho um jogo satisfatório aqui. Mas não é tão grave também para ele, né? Assim, não é uma posição que ele tem que se desesperar. Então ele poderia jogar, digamos, dama E2, ou torre E1, ou dama E2 para pôr a torre em D1, né? Algo assim, torre FD1. Não é que ele tá super pior nem nada do tipo, mas eu também já tô confortável e eu tenho o peão isolado, o peão isolado dele que eu posso tentar explorar no longo prazo. Mas esse tipo de posição, quando o adversário ele é surpreendido e ele já não tá se sentindo confortável porque a abertura não saiu do jeito que ele queria, é bem comum o cara tentar resolver as coisas de um jeito muito concreto, tipo, muito direto. E é o que ele faz aqui. E, e é bem comum também que o cara fure alguma coisa porque ele fica tão incomodado e ele quer tanto resolver aquela situação imediatamente que ele acaba deixando passar uma ideia simples. Então, assim, ele estava tentando achar um jeito de explorar o posicionamento das próprias peças brancas, e aí ele jogou cavalo G5. Outra possibilidade seria bispo G5, seria tentar ativar esse bispo. Mas nesse caso eu poderia fazer bispo eu poderia fazer H6. Esse bispo H4, agora o bispo fica um pouquinho fora, então eu tenho dama B6 e começo a tocar ali em B2, e o bispo não tá tão bem aqui, justamente porque o cavalo em D7 protege o outro, né? Então eu não tenho com que me preocupar. Quando ele jogou cavalo G5, eu pensei, o que esse cara vai fazer, mano? Quando eu jogar H6, né? Será que ele vai voltar o cavalo para F3? E aí ele só quis provocar o H6, sei lá, para um dia tentar dama H2 dama D2 e um sacrifício? Não faz muito sentido, né? Eu jogo A6 aqui, torre C8, dama E7, sigo me desenvolvendo. Será que é pra jogar cavalo H3? Também parece esquisito pra caramba isso. Muito esquisito. Eu posso até jogar cavalo B6 e trazer o cavalo pra D5, minha posição tá ficando muito boa, porque cavalo E4 eu acho que não é. Mas pra minha surpresa ele jogou cavalo E4. Então a ideia dele é passar esse cavalo para C5. Por exemplo, depois que troca aqui, o cavalo tá vindo para C5 e ele vai tentar ou colocar uma pressão na ala da dama ou fazer uma troca em C5 ali para se livrar do peão isolado. Mas é o que eu disse, muitas vezes nessa hora o adversário o adversário ou você mesmo, quando você tenta fazer isso, você acaba furando coisas concretas, né? Porque você tá tão incomodado que você quer resolver o mais rápido possível a posição, aí você tipo, procura um plano satisfatório e fala, tá bom, vou entrar nisso.
Mas aqui tem um problema tático simples. Então, vocês podem até pensar aí, né? O que seria... O que eu joguei nessa hora? Bom, aqui as pretas têm um plano simples, um recurso simples e bem temático, na verdade, quando o adversário tenta essas manobras e tem uma pecinha E4. Bispo E4, Bispo E4 e Bispo H2. Um golpe tático simples que ganha um peão. Rei H2, dama H4, rei G1, dama por E4. E aqui as pretas têm peão a mais já. Não só isso, a posição ela é muito boa pra mim, porque tipo, eu ganhei o peão de H2, mas as vantagens estratégicas elas permanecem, que é o peão isolado e a casa D5. E ainda, além de tudo, sumiram várias peças, o que é bom pra quem tá jogando contra o peão isolado, trocas. Se eu tiver tempo de jogar cavalo F6 e cavalo D5, a partida acaba já, assim, o preto fica completamente ganho. Porque é uma posição que se tivesse os peões iguais eu já estaria melhor, mas com peão a mais é ganho. Então aqui eu torci muito. Tipo, eu torci bastante pra ele não ver o melhor lance, mas ele viu pelo meu azar. Porque eu queria muito que ele seguisse jogando tiltada, assim, e fizesse, sei lá, torre C7. Que aí já cavalo F6, acabou. O preto tá totalmente ganho. Porque é peão a mais, o rei dele tá fraco, o bispo dele é ruim, tipo, é muitos problemas na posição. Mas ele achou o melhor jeito de lutar com D5. Esse é um lance muito bom, porque ele se livra do peão isolado e consegue um certo contrajogo na posição. E aí a gente tem um problema que é bem comum, que aconteceu várias vezes em partidas, né? E que é bem típico que eu até falei no vídeo anterior, que é o negócio de trabalhar a vantagem, essa coisa de você trabalhar a vantagem da melhor forma. Então essa é uma posição bem interessante para vocês pensarem, assim, tentarem descobrir qual é a melhor sequência para estabilizar e trabalhar essa vantagem das pretas. Assim, aqui eu pensei por um tempo, porque eu senti que era uma posição muito importante. Eu tô com um peão a mais e o cara tá sacrificando um segundo peão. Então, assim, se der errado, se eu encontrar um jeito de ganhar o peão na boa, por exemplo, acabou. Porque aí são dois a mais e a posição tá super ganha. Ele vai continuar jogando, mas acabou a partida, basicamente. Assim, eu fico ganho. Então eu calculei E por D5. Só que a ideia dele, assim, E por D5 é melhor do que dama por D5, claro. Porque se eu jogar dama por D5, ele troca as damas e torre C7. E aqui ele vai recuperar o peão já em B7, depois vai ser muito fácil dele ficar pressionando D5, e esse bispo é muito forte também. Então a vantagem some nesse caso. Esse final, eu vou perder um peão e talvez perca dois, assim, talvez fique igual mesmo uma hora. Então a alternativa é tomar de peão mesmo em D5. Só que aí ele joga torre C7 com a mesma ideia. E aqui eu tentei calcular cavalo E5. Torre por B7, D4. Por um momento eu achei que isso ganhava, porque né, ataca a torre e o bispo. Só que ele tem torre B4. Mas aqui eu falhei em continuar avaliando essa posição, porque eu pensei cavalo C6, torre C4. Aí falei, putz, parece bom pra mim, mas eu acho que ele ainda tá se segurando, porque se dama D5, pra começar não sai dessa cravada aqui, né? E eu senti que desequilibrava, assim, a estrutura, que agora eu tenho um peão passado, mas a minha estrutura tá um pouco quebrada. Mas na verdade depois de torre de AD8, isso aqui tá bem ganho pras pretas. Agora ameaçou dama D5, por exemplo, em uma versão melhorada, né? Então esse peão passado é muito forte. Eu vou centralizar aqui, né? Inclusive tem umas ideias passando a torre para a ala do rei, com torre 8, torre 6, torre G6. Isso aqui já... O computador dá uma vantagem muito grande para as pretas, bem decisiva mesmo. Mas eu não consegui chegar no fim dessa variante e avaliar corretamente, na verdade. Faltou avaliar mesmo. Então depois de pensar por um tempo, eu decidi jogar por um caminho mais seguro, cavalo F6. Que aí D por E6, se ele fizer D6 aqui, é ruim, né? Porque cavalo D5 e esse peão vai acabar caindo. Ele não tem como manter o peão passado por muito tempo. Então D por E6, dama E6. Aqui eu senti que eu tinha aliviado um pouco a posição para ele, mas por outro lado é um peão a mais limpo, né? Então com certeza eu tinha chances de ganhar. Foi torre E1, torre FD8. Ele jogou dama A4, que foi um lance que eu não entendi muito bem. Eu tava um pouco mais preocupado com dama F3, deixar a dama perto ali da ala do rei. Mas de qualquer forma, dama D5, dama G3 ameaça bispo toma H6, mas aí rei H7. Parece que o preto tá mantendo ainda tudo sob controle. Mas eu não gostei desse dama 4, porque aí eu faço dama D7, ganho um tempo em cima da dama. Dama B3 e aí jogo B6. Agora deixei a ala da dama salva. E aí estabilizei, né, o peão a mais. Foi bispo F4. Talvez ele quer entrar com a torre em C7 aqui, né? Mas aí dama F5. E o problema é que se torre C7, cavalo D5, né? Defende aqui e ainda dá um duplo. Aí ganha mais material. Então ele jogou bispo E5. Esse foi outro momento que eu senti que eu podia ter uma continuação muito forte,
Mas nesse caso foi cálculo mesmo, faltou um pouco de cálculo. Eu joguei cavalo G4. Mas cavalo E4 foi um lance que me chamou muito a atenção. Porque ataca F2 e obstrui aqui, né? A defesa da torre com o bispo. Se ele joga F3, tem cavalo C5. E a posição já fica bem ruim porque tá chegando o cavalo D3. Só que já tá bem difícil para as brancas, ele vai acabar perdendo mais material. Só que eu achei que ele tinha jogado isso para me provocar o cavalo E4 e responder dama C2, cravando o cavalo. Mesmo assim, eu tenho torre de AC8. E agora a posição vai ficando dura para ele, vai ficando bem difícil, porque se ele não pode tomar em E4, né? Se ele toma aqui dama E4, torre E4, torre C1 fica com torre a mais. E se ele só tirar a dama, tipo, ele tem que tirar defendendo F2, né? Mas se dama E2 eu troco e cai o bispo. Peça a mais. Mas ele tem essa resposta, bispo C3. Obstrui a coluna e ele mantém a cravada no cavalo, que é o mais importante. Só que aqui tem um recurso ganhador para as pretas. E aí é um bom exercício de cálculo para vocês pensarem. Jogam as pretas. Então, eu vi a ideia inicial. Eu pensei, tudo bem, ele quer dar uma desperta, que ele vai jogar dama C2. E aí ele já tá calculando torre C8, bispo C3. Só que eu tenho um outro recurso que ele não viu, torre D2. Pra falar a verdade, aqui é mais forte torre C4. Esse é mais simples, assim, na real. Esse foi um lance que eu não vi, que se eu tivesse visto eu teria jogado. Porque protege o cavalo e pronto, assim, depois eu tiro a dama da cravada, né? Dama G6, dama D5, e ele tem esse problema eterno em C3. Então, só que era ganhador. Mas de primeiro eu achei que torre D2 ganhava. Porque agora eu obstruo a defesa da dama em F2. E o bispo de C3 tá cravado. Mas aí eu percebi, putz, dama por E4, dama F2, e a dama tá defendendo o G2 aqui. Depois de RH1, acabou, tô com peça a menos. Só que tem um toque final nessa posição que seria uma coisa genial. As pretas têm torre C4. Esse foi o lance que eu não vi. Absurdo torre C4. Se dama por C4, dama G2. E se ele dá um cheque, assim, tipo dama E8, eu tiro o rei. Porque além de estar caindo o G2, tem torre H4 chegando. Então, assim, seria o mesmo caso com dama F3, por exemplo. Dama F3, torre H4 e dá mate. Esse recurso eu não vi no fim da linha, torre C4. A melhor defesa, né, a melhor tentativa para as brancas seria bispo D2, torre E4, dama E4 e dama por D2. Mas aqui que vai dar ruim, né? Já tá com 2 peões a mais e ainda vai cair o de B2, provavelmente. Isso parece bem perdido já para as brancas. Bem difícil dele defender depois que cair B2. Vai dar um trabalho, mas tá ganho, tá bem ganho. Então cavalo E4 era muito fino, mas me faltou ali ver ou torre C4 nessa posição, ou depois de torre D2, o torre C4 que é um negócio bem brutal, assim, brilhante demais. Genial. Então no fim eu tomei um caminho mais prático. Eu joguei cavalo G4, aí foi dama G3. Se bispo G3, torre D3 parece bem chato pra ele, porque eu começo a ter umas ideias como torre por G3, às vezes dama F2 ou dama H5, então eu sigo melhorando minhas peças. Ele jogou dama G3, mas aí eu fiz torre D3 também. E jogou F3 aqui. Se dama F4, eu ia trocar as damas e torre AD8. E esse é um final que eu achava assim. Tem chances para as brancas, porque o bispo é um pouco melhor que o cavalo, e ok, é um peão a menos só. Mas tudo bem, eu não tô arriscando nada, nunca tô correndo nenhum risco, e eu tenho a vantagem do peão a mais. Então eu vou apertar para sempre isso aqui, né? Se ele defender, parabéns. Jogou F3, mas aí eu tomei em E5, tomou de dama. De torre eu acho que não seria tão bom, porque eu jogo dama D7, né? E a dama ficou meio fora aqui. Então ele jogou dama E5, e aí eu entrei no final de torres. Dama toma, torre toma. Voltei aqui torre para D7, é um lance importante esse para não deixar ele criar atividade na sétima, né? Porém, o computador, ele nem se preocupa com essa ameaça. Eu acho essa linha bem curiosa. O computador fala para jogar assim, torre B3. Olha a linha que ele dá, torre B3, que parece um lance bem natural, pressionando B2, mas aí torre C7, ele fala A5 aqui. Para quando torre de E7, jogar torre F8, o peão não tá caindo em A7. Mas aí torre E2. E de primeira, parece que essa posição não tem como progredir com as pretas. Porque tudo bem, eu tô com a torre em B3, mas essa torre na sétima mantém a minha outra torre passiva. E ele sempre tem a opção de dobrar. Só que agora joga torre D8. E quando torre E7 tem um recurso aqui que eu nem sonhei. Torre D6. Torre para F7, torre G6 e as pretas estão ganhas. Porque defendeu o G7 e tá caindo B2. E ele não tem tempo de jogar torre C2 porque essa torre tá caindo. Esse realmente detalhe muito doido, assim, muito sutil.
Só coisa de computador. Mas bom, eu fiz torre D7, o lance mais humano. Ele dobrou na coluna E, joguei ré F8 trazendo o rei. E aqui veio uma jogada que eu não gostei muito, que foi ré F2. Eu jogaria de brancas para defender aqui torre de 1 E2. Ainda assim, né, torre de AD8 seria a minha jogada, com a mesma ameaça, assim, de entrar na sétima. Mas a diferença é que quando ele joga ré F2, eu já faço torre D2 e troco um par de torres. E é bom, porque com uma torre só para cada lado, ele muito provavelmente vai ter que ficar passivo, porque ele tá com peão a menos e não vai poder jogar com tanta liberdade. Então torre de 1 E2 eu troquei, ele não pode tomar de rei porque aí torre E8 força o final de reis e peões totalmente ganho. Torre E2 e aí eu joguei torre C8, que é inclusive um ponto bem importante, porque ele não consegue, por exemplo, ele não consegue usar a coluna D aqui porque meu rei já tá chegando. É diferente de se eu viesse para a coluna D, por exemplo, e aí ele teria a possibilidade de pôr a torre na coluna C, que é bem mais importante, assim, para entrar na sétima. Então, torre C8. E eu tava bem otimista com esse final, para falar a verdade. Eu tava esperançoso, que eu tinha boas chances, porque é peão a mais e o cara tava apurado também, e eu acho que muita gente não joga bem esses finais de torre, quando chega a hora de jogar um final difícil. Então, eu tava bem otimista. Eu tenho estudado recentemente finais de torre, que ainda me deu uma confiança a mais. E realmente foi o que aconteceu. Aqui, ele começou um plano já um pouco estranho com o rei G3. Apesar de torre D2 eu ter rei E7, eu acho que eu tentaria defender esse final de um jeito mais ou menos assim, trazendo o meu rei para a coluna E e deixando o rei próximo da ala da dama, esperando para ver o que as pretas vão fazer. Mas ele jogou rei G3, aí eu fiz torre C5, uma jogada bem comum para melhorar a torre, né? Para ela poder, às vezes, pular de uma ala para outra. E aqui ele faz rei G4, que para mim é uma jogada um pouco esquisita, porque ele meio que tá ativando o rei, mas de um jeito muito abstrato, assim, não tá claro o que o rei tá indo fazer na ala do rei ali, por que esse rei tá subindo. Então eu acho que foi ruim levar o rei para tão longe. E olha o que acontece, olha como as brancas perdem rápido esse final. Eu joguei G6, tranquilo, tirando algumas casas do rei. Ele faz F4 agora, que é outro lance difícil de entender, tipo, ele não tá ameaçando F5. E agora eu já fiz torre B5. De repente, a minha ameaça já é pôr a torre em B3 e o rei dele fica meio errado. Ele fica com o rei fora ali. Né? O rei fica travado. Na quarta ele não consegue trazer o rei mais. Ele jogou B4 e aqui foi A5. Porque eu percebi uma ideia muito forte que se eu conseguisse encaixar aqui seria ganhadora. Ele nem tem como manter a tensão na ala da dama, porque torre E4 leva F5, ganhando. Um lance que só funciona porque o rei foi para G4, que já não era para estar lá, né? Ele tomou em A5, mas agora as brancas ficam totalmente perdidas. A melhor defesa seria a torre B2, porque a ideia é que se A por B4, ele joga A4. Torre A5, torre por B4. Ou eu posso jogar tipo, tá bom, torre C5, torre por B4. E volto pra C6. Mas esse caso é diferente, porque agora minha torre ficou passiva. Então ele joga tipo torre B5 e A5, por exemplo. Troca os peões e aí o 3 contra 2 é empate. Mas bom, nesse caso, contra a torre D5, quer dizer, contra a torre B2 eu jogaria a torre D5, criando uma outra ameaça, que é A4 para fixar o peão de A3 e depois torre D3. Então ele pode jogar B por A5, B por A5, torre B8 cheque, aproveitar a chance para passar a torre por trás do peão. Essa seria a defesa prática que as brancas poderiam tentar. Mas isso não funciona. Por quê? Porque o rei tá mal em G4. Tudo porque ele levou esse rei para G4, que era uma coisa desnecessária. Que agora eu jogo H5 e ele não pode voltar com o rei para terceira. Se ele jogar rei G3 ou rei F3, leva a torre D3 e cai o peão de A. Então ele joga rei H4. Mas aí, torre D2. Eu ofereço o peão de A5 pelo de G2, que vale muito mais. Torre por A5. Se G4, para tentar simplificar, torre D4. Se ele tomar em A5, aí eu vou ficar com 3 peões passados na ala do rei, né? Depois de torre F4. E se G por H5, torre cheque. Rei G3, porque se rei G5, torre F5, né? Mesma coisa, eu tomo o peão de H5 com 2 passados a mais. Quando rei G3, torre A4. E cai o peão de A3. H por G6, torre A3, rei G2. E aqui o ganho mais simples é esse, rei por G6. Esse final é completamente ganho. O que vai acontecer aqui é que eu vou levar minha torre até 1, vou levar o peão até A2 e depois vou avançar o peão de F. Uma hora ele tem que tirar o rei ali das casas G2 e H2 e perde. Quem quiser pode ver num tabuleiro isso aqui, que o plano é bem direto, é esse mesmo. Torre A1, leva o peão para A2 e avança o de F. E acabou. E se ele joga a torre por A5, aí torre por G2. Esse final também tá muito ganho já para as pretas. Porque eu vou inevitavelmente ficar com 2 peões passados na ala do rei, mesmo se ele jogar tipo F5 e aí RH6 e troca em G6. Os 2 peões passados ligados ganham a partida.
E o peão de A ali não serve pra nada. Mas, por outro lado, essa era a melhor defesa. Do jeito que ele jogou B por A5 é ainda mais simples. Porque aí B por A5 e eu já tô chegando com a torre aqui. E é diferente, porque ele nem tem como passar a torre pela oitava, né? Igual na linha que a gente acabou de ver. Meu rei tá tirando o cheque. Então foi A4, torre B4. Torre A2, aí torre B3, mantendo o rei dele ali preso. Ele jogou G3, rei G7, torre C2. Ele tenta, né? Tirar a torre, mas torre B4 de novo pra forçar ele a jogar torre A2. Torre A3, ele conseguiria um pouquinho mais de liberdade, né? Com torre C4. Então, torre B4 é mais simples. Torre A2. Joguei rei F6 e aqui o cara já tá ficando em Zug. Tá ficando quase sem lance. Ele faz torre A3 e leva G5. Isso aqui já acaba a partida, né? Não dá pra voltar mais com o rei, porque G por F e rei F5 cai o peão de F4, fico com 2 a mais. Então ele jogou H5, rei H5, mas aí G por F4. Aqui já tá bem desesperado, porque se G por F4 e torre F4, ele nem pode tomar em H6, né? Que tá levando mate. Então jogou G4. E aqui já é bem simples, eu fiz torre E4 para jogar torre E3. Mas era até mais preciso torre B1, né? Que ameaça mate, obriga o cara a fazer um torre H3, assim, um lance muito triste. Tá bom, torre E4 tá ótimo. Foi torre por rei por H6, torre E3. Ameaça mate, né? G5 cheque, rei F5, torre A1, mas é F3. Torre F1 joguei rei G4. Quero trocar o peão de G5 pelo de F7, ele deu cheque, rei F4. Rei G7, mas é F2. Torre F1 e torre F3 é bem simples aqui. Rei por F7, rei por G5 é cheque. Agora o plano é só levar o rei lá, né? Rei E6, rei F4, rei D5, rei E3, rei C6, rei E2. Ele vai ter que dar a torre e nem vai conseguir pegar o peão de A5, porque eu volto ali para F5. Então aqui as pretas abandonaram. Bom, uma vitória bem importante. Eu acho que deu tudo bem certo, né? Eu consegui encaixar uma abertura que surpreendeu o adversário, aproveitei a vantagem de tempo, ele pendurou um peão e depois, na medida do possível, eu trabalhei bem. Deixei passar uma chance boa ali de conseguir uma ou duas oportunidades de conseguir transformar minha vantagem para uma vantagem ainda maior. Mas sempre coloquei bastante pressão na posição dele e o final de torres ele errou muito rápido, né? Pra vocês verem como é difícil jogar esse tipo de final, mesmo para um cara de 2.300. Foi uma vitória importante, porque a gente já estava ali na mesa 16 e estava chegando à reta final do torneio, então eu tinha que ganhar para subir para as primeiras mesas. E me deu um ânimo legal, né? Porque a oitava rodada eu ia jogar com as peças brancas e seria uma chance excelente de ganhar assim e terminar lá em cima no torneio, pelo menos lutando nas primeiras mesas. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente encerra, né? Eu vou mostrar as duas últimas partidas. Espero que vocês estejam gostando. A ideia era dar uma pincelada bem rápida nas partidas, mas são muitos momentos interessantes, então enfim, vocês já sabem como é, né? Espero que vocês estejam gostando dessa recapitulação das minhas partidas no Spilimbergo Open. Se você está curtindo e está achando as análises instrutivas, deixa o like, se inscreve no canal se não tiver inscrito e divulga para o pessoal, né, para quem ainda não conhece o canal. E é isso, seguimos com a minha trajetória no Spilimbergo Open e valeu, até a próxima.